Mas olha só, eu estava falando justamente isso. Em paralelo à internação do Bolsonaro, há toda essa tentativa na Câmara dos Deputados de dar sequência e agilidade no processo de anistia, né? Anistia aos envolvidos no 8 de janeiro. No entanto, eles encontram Hugo Motta, que parece querer deixar isso nem na geladeira, mas talvez até no freezer, né? Lula afirmou nesse encontro de ontem com Hugo Motta ser contrário ao processo de anistia. Essa foi uma fala do presidente Lula ali para o encontro com os parlamentares e os líderes, né? O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, articulador do pedido, não participou do jantar. E ele disse ontem, inclusive, que o partido dele, o PL, que é o partido de Bolsonaro, pode romper com o presidente da casa, Hugo Motta, caso ele não coloque isso em votação no plenário. Ele falou que tratou com o presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, a necessidade de estabelecer um limite nessa relação com o Hugo Motta. É preciso um limite. E se ele não colocar isso para andar na Câmara, vai ter rompimento. E aí, vai ter rompimento então, Sakamoto? Olha, eu acho que é pressão. É pressão, por exemplo, que o próprio PL tem muito a perder com um rompimento, né? O PL é o maior partido da Câmara. Vai fazer o quê? Vai passar 2 anos em obstrução? Não vai. Isso é pressão. E é um tipo de pressão que eu tenho dúvida a respeito da efetividade, Fabiola, porque vamos lembrar que o próprio Sóstenes Cavalcante tinha pressionado os deputados dizendo que, olha, quem não, sabe, sob o risco de expô-lo junto aos eleitores, divulgar o nome deles, numa pressão para que eles aderissem à urgência do projeto, né? A votação de urgência do projeto. Isso pega mal na base, isso pega mal junto ao próprio Hugo Motta. O Hugo Motta é presidente da Câmara dos Deputados. Se ele cede a esse tipo de chantagem, o pessoal vai sentir sangue. Você precisa de um presidente da Câmara dos Deputados que seja sensível às demandas, né, dos deputados, e o próprio Arthur Lira inaugurou, deixou claro que a Câmara, o funcionamento desse posto da presidência da Câmara, não apenas como presidente de um dos poderes, mas também como presidente do sindicato dos deputados, ou seja, atendendo aos interesses e necessidades, é claro, mas é uma posição de força e de poder. Ela tem nas suas mãos a definição da agenda pública de votação. Então, a partir do momento em que você tem uma chantagem pública, uma pressão pública, uma ameaça pública ao presidente da Câmara dos Deputados para que ele adote a demanda que vem sendo feita por um grupo específico, isso, na verdade, pega mal e pode fazer até com que o Hugo Motta ganhe apoio de outras lideranças do Centrão. Pode fazer até com que isole-se o próprio PL. Eu quero crer que isso é apenas um jogo de cena, porque se estiver falando sério, pode levar ao próprio isolamento do PL. O PL tem a perder com isso, não é o Hugo Motta que tem a perder com isso, Fabiola. Ai. Vamos lá, Josias, eu acho curiosa essa ameaça que acontece, né? Se ele não colocar isso em votação urgente, a gente vai romper com ele. Quem tem mais força aí, né? Nessa briga aí. Quem é que tem mais força? É o Hugo Motta ou é o PL? Evidentemente, quem está no trono na Câmara é o Hugo Motta, não é? E ele tem o regimento a seu favor. O regimento diz, Fabiola, que um pedido de urgência, ainda que tenha as assinaturas necessárias ou as assinaturas que justificariam que esse determinado projeto, no caso específico o projeto da anistia, furasse a fila e que fosse enviado direto para o plenário, sem passar por comissões, que a discussão fosse abreviada, o regimento diz que cabe ao presidente da Câmara decidir se as assinaturas devem ser observadas, se a proposta deve ou não ser levada ao plenário. Tanto que há mais de 1.000 projetos nessas condições, projetos que têm assinaturas suficientes para receber o selo da urgência e não receberam, estão lá, a fila é grande. Então cabe ao Hugo Motta decidir. E o Hugo Motta está em início de mandato. Ele acabou de assumir em fevereiro a presidência da Câmara. E se ele coloca isso no plenário, a proposta de anistia, ele desmoraliza a sua gestão. Porque essa proposta não faz nexo. Pela simples e boa razão
de que não se pode anistiar quem conspirou contra a democracia. O segundo motivo é que o julgamento ainda não encerrou. O julgamento não acabou para o caso dos peixes pequenos, da invasão do 8 de janeiro, e mal começou em relação aos tubarões, ao Bolsonaro e os seus cúmplices do alto comando do golpe. Então, como anistiar quem ainda nem foi condenado em termos definitivos? Mesmo aqueles que foram condenados, os do 8 de janeiro, eles ainda podem, tem alguns recursos que eles podem manejar no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o Hugo Mota está exercendo esse seu poder regimental de definir o que deve e o que não deve receber o carimbo da urgência na Câmara. E ele deu uma declaração ontem, antes de jantar com o Lula. Ele falou, olha, esse tema divide muito a casa. E ele aparece, desde que eu me tornei candidato à presidência da Câmara, ele menciona o nome do Davi Alcolumbre, que já disse que lá no Senado há outras prioridades, que não cogita no Senado colocar isso em votação. Imagine o Hugo Mota tostar, carbonizar a sua administração, colocando em votação o projeto de anistia, aprova-se esse projeto, ele liquida a sua gestão como presidente da Câmara, chega no Senado, o Alcolumbre fala, aqui não. Então, por que ele vai ter esse desgaste se não há perspectiva de continuidade no Senado? Então, ele está fazendo um jogo com o Senado e, ao mesmo tempo, ouvindo o Supremo para ver se lá no Supremo existe a possibilidade de redução de penas, de colocar em prisão domiciliar aqueles que já têm prazo para ser beneficiados com esse presente previsto na legislação penal. Então, ele negocia com o Supremo, ouve o Alcolumbre e vai cozinhando os bolsonaristas em banho-maria. E está fazendo o jogo dele, Fabiola. E ele tem amparo regimental para isso. E se fizer o contrário, se levar isso à votação, aí ele acaba com a gestão dele e não seria razoável. É um deputado novo, está ali na casa tem 35 anos, salvo engano, e queimar a sua gestão no início, no alvorecer da presidência na Câmara, com uma matéria como essa, seria uma idiotice. Aparentemente, o menino não é idiota.